Salve, salve pessoal do canal! Aqui é o Tony DeVito chegando para mais um vídeo. Tudo bem por aí? Já deixa o seu like, coloca seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assista ao vídeo até o final. Isso tudo é importante para o canal continuar crescendo, para a gente alcançar mais progressistas, mundo afora, Brasil afora. E eu vou deixar na tela o QR Code e a chave Pix, para você fazer uma contribuição e ajudar a manter o canal no ar. Beleza? STF encerra julgamento e Bolsonaro está a caminho da prisão na Papuda. Que notícia excelente, hein, gente? Às 23 horas e 59 minutos desta última sexta-feira, dia 14 de novembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerrou a sessão virtual, iniciada há uma semana, para julgamento dos embargos declaratórios da defesa de Jair Bolsonaro e de outros 6 integrantes do núcleo crucial da organização criminosa que recorreram das condenações impostas por tentativa de golpe de Estado. Apenas o delator, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, não recorreu da decisão e foi comunicado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, do início do cumprimento da pena de reclusão de 2 anos em regime aberto. A expectativa agora é que Moraes determine o cumprimento da condenação de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado a Jair Bolsonaro. E nós sabemos que se fosse uma pessoa comum, um anônimo, uma pessoa sem influência, sem costas quentes, já estaria cumprindo essa pena, né, em regime fechado. Só está numa mansão, supostamente em prisão domiciliar, que eu nem considero isso prisão, porque é um figurão da extrema-direita brasileira, poderoso, rico, influente. Bolsonaro e sua turma é figura blindada na política e na justiça. Daí a dificuldade de colocar atrás das grades um criminoso desta periculosidade. Além do ex-presidente, devem ser presos em regime fechado os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o deputado federal Alexandre Ramagem. Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, já se encontra preso no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Na próxima segunda-feira, o Diário Oficial da Justiça deve oficializar a divulgação do resultado do julgamento dos recursos. Flávio Dino, presidente da primeira turma, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia seguiram integralmente o voto do relator em relação a Bolsonaro. Aí, gente, percebe a ladainha para prender o Bozo. A partir de agora, a Corte ainda vai abrir novo prazo de 5 dias para a apresentação de recursos, chamados de embargos dos embargos, para contestar a decisão, ou embargos infringentes, para contestar a tramitação na Justiça. Parece até piada, mas existe essa história de embargos dos embargos. Aí vai entrar nessa espiral e vai ser embargo em cima de embargo. Daqui a pouco a gente vai ter embargo dos embargos dos embargos dos embargos. Parece piada, mas é só a realidade, né? É só a nossa justiça protegendo alguém de direita. Bom, pelo menos estamos mais perto do que nunca de ver Bolsonaro na cadeia. Mesmo com tudo isso, com toda a proteção, sabe? A coisa está ficando complicada para o Bolsonaro. São os últimos recursos. Que, claro, quando a gente analisa, é de ficar indignado. Porque o cidadão comum, repito, não tem acesso a isso aqui. A todo esse trâmite. Imagina se todo mundo tivesse acesso a isso. Seria o justo. Na minha opinião, eu acho que ninguém deveria ter acesso, na verdade. Eu penso que é muita enrolação para prender criminoso. Se é criminoso, se foi julgado, se foi condenado, tem que ser mais rápido para começar a cumprir a pena. Isso valendo para todos, tá?
para o criminoso pobre, para o criminoso rico. Deveria ser igual, a justiça deveria ser igual para todos. Não importa se é miliciano, se é traficante, se é ladrão de galinha, ou se roubou um pão para não morrer de fome. Deveria ter um julgamento igualitário. Não é assim que acontece. Se alguém rouba 1 quilo de arroz para comer, recebe uma pena duríssima, fica preso sem julgamento, não tem direito a recurso, e quando bate lá no STF o caso, eles ainda dizem que tem que ficar preso mesmo. É assim que funciona. Já no caso de um Bolsonaro, um criminoso perigosíssimo, o sujeito fica vivendo numa mansão luxuosa, com tudo que ele não merece, pago pelo dinheiro público. Ou seja, ainda é a gente que banca toda essa vida nababesca de Jair Bolsonaro. Cadê a justiça, hein? É o que eu fico me perguntando. Onde está a justiça nesse país? Os novos embargos de declaração, que a defesa do Bozo vai tentar, não têm efeito suspensivo. Se a primeira turma rejeitar os embargos infringentes, cenário que é considerado certo, a defesa ainda pode pedir que o colegiado analise a negativa. É realmente uma ladainha, né? Uma via crucis para que Bolsonaro seja preso. Todas essas últimas tentativas desesperadas da defesa do Bolsonaro, porém, não impedem a declaração do trânsito em julgado, que significa o quê? Que o caso está encerrado, que terminou o processo, terminou o julgamento. Quando a justiça declara trânsito em julgado, acabou. Não tem mais recurso, não tem mais nada. Aí é só cumprir a pena, é só partir para a execução da pena. A partir da publicação do acórdão sobre o julgamento dos embargos, que deve acontecer já na próxima semana, não haverá mais impedimento para a determinação do cumprimento de pena, e Bolsonaro estará a caminho do complexo prisional da Papuda. A execução da pena será supervisionada pelo próprio Moraes. E à medida que o fim dos recursos se aproxima, aliados de Bolsonaro se movimentam nos bastidores. A senadora Damares Alves solicitou à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal autorização para visitar o complexo penitenciário da Papuda, que é o possível destino do ex-presidente condenado após o trânsito em julgado. Agora a gente começa a ver o fenômeno dos bolsonaristas preocupados com a situação do sistema carcerário brasileiro, que todo mundo sabe que é problemático, todo mundo sabe que não recupera aquelas pessoas, todo mundo sabe que serve de escola do crime. O cara entra na cadeia ruim, sai muito pior. Ou seja, você não tem a ressocialização, você não tem ali a reeducação realmente. Nós sabemos que o problema é complexo. Tem prisões superlotadas, tem condições péssimas. E aí a gente tem que lembrar para uma sociedade da barbárie que você ser preso não é para ser colocado em situação subhumana. Você está sendo preso porque teve a liberdade restrita por um período de tempo. Então você não tem que sofrer além do que já é uma prisão. E isso vale para o próprio Jair Bolsonaro. Ninguém quer que ele vá preso e fique passando fome, que fique sendo torturado. Jamais nós que somos pessoas civilizadas vamos querer isso. O que eu desejo para o Bolsonaro é cadeia longa, porque os crimes cometidos por ele são gravíssimos. Mas aí começa a aparecer bolsonarista, que sempre usou os jargões da extrema-direita, de que presídio tem que ser superlotado mesmo, que presidiário não tem direito humano, bandido bom é bandido morto, aquela conversaiada furada toda da extrema-direita, e agora estão preocupados com a Papuda. Estão preocupados com as condições do presídio. Olha só que interessante, né? Então o problema é o bandido que não é da laia deles. Mas se for da quadrilha deles, aí esse bandido tem que ser bem tratado. A pão de ló, né? Sacanagem, hein? A Damares já querendo visitar a cela do Bolsonaro, sendo que ele ainda nem foi preso. Olha só. A SEAP, que é a secretaria responsável pela Papuda, encaminhou o pedido de Damares ao STF,
afirmando que a solicitação faz referência a custodiado vinculado à ação penal número 2668, sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal. A visita planejada para a última segunda-feira não aconteceu. Damares agora espera manifestação de Moraes. O cara nem é custodiado ainda. Não está preso ainda. A coluna Radar da revista Veja, Damares disse que quer inspecionar a cela em que Bolsonaro ficará na Papuda para saber quanto tempo demoraria para, em caso de emergência, o ex-presidente condenado ser levado da prisão para uma unidade de saúde. Abre aspas. Se ele tiver uma crise de refluxo que for para os pulmões, ele tem 20 minutos para chegar no hospital. Sem o atendimento no tempo certo, ele vai morrer. Fecha aspas, disse Damares. Queria ver essa preocupação com todos os presos, com todos os custodiados, não só com o bandido de estimação dela. A preocupação tem que ser geral, tem que ser universal. Se está preocupada só com o criminoso favorito, então a Damares e a extrema-direita possuem criminoso de estimação. Enfim, olha essa matéria aqui que saiu agora há pouco. O IBGE mostrou que o home office já é realidade para 14,7 milhões de brasileiros. Mais comum entre mulheres, inclusive. 1 em cada 5 mulheres que trabalham de casa. E entre os homens é 1 em cada 6. Ou seja, o número de pessoas que trabalham em casa só cresce. E o mais curioso é que tem gente de tudo quanto é área trabalhando assim. Tem quem trabalha com vendas, com prestação de serviço, gente que continua atuando na própria profissão e até quem está ganhando bem com plataformas como Mercado Livre, Magalu e Amazon. Para você ter uma ideia, as vendas online sem estoque já movimentaram mais de 100 milhões de reais só no primeiro semestre de 2025. Então, sim, tem muita gente mudando de vida e trabalhando 100% de casa. Agora, se você também quer aprender uma profissão que te permita trabalhar de casa, vale muito a pena conhecer a Escola de Negócios Digitais. O link está aqui embaixo do vídeo, é o primeiro link da descrição. Quando você clicar, você vai abrir uma conversa com o Clayson. Fala que você quer entender como funciona e ele vai te liberar um treinamento gratuito de 3 aulas. E calma. Não é tigrinho, não é bet, não é curso de vender curso, é trabalho sério, honesto, para quem realmente quer mudar de vida. Tem oportunidades em várias áreas, vendas, serviços, marketing e até profissões que você já domina. Só precisa aprender a adaptar para o digital. E se você já tem uma profissão tradicional e quer migrar para o home office, essa pode ser a sua chance. Imagina poder trabalhar de casa, definir seus próprios horários, sem trânsito, sem escala 6x1 e ainda ganhar bem por isso. E olha esse depoimento que apareceu outro dia. Eu trabalho em home office desde 2022. Hoje sou nômade digital, caminho sem volta. Tá vendo? Quem começa não quer mais parar. Entra agora no link que está aqui na descrição e vai conversar com o Clayson. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Like no conteúdo, comenta, compartilha, espalha pela internet. Vamos juntos na luta por um Brasil dos brasileiros e até o próximo. Força Progressistas!